Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito de Deus seja com todos. Amém? Amém. Pergunta simples e direta. Nós realmente acreditamos na palavra de Deus? Levante a mão aqueles que realmente acreditam que esta é, de fato, a palavra de Deus. Amém. 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 Vamos abrir então essa palavra que nós dizemos acreditar no livro de Amós. Amós, um livro pouco lido, pouco estudado. Livro de Amós, capítulo 8. O pastor acabou de orar aqui dizendo, e nas palavras da oração dele, que nós sejamos praticantes da palavra. E que nós, obviamente, precisamos aprender a crer e viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Amós 8, versículos 11. Entre as palavras que o pastor dizia aqui também, era a de que nós aprendamos a receber a palavra mesmo quando a gente não goste do que ouve. Há um Deus que diz, eu repreendo e disciplino os que eu amo. Então, quando Deus te repreende, Ele te repreende por quê? Porque Ele te ama. É por isso que Ele te repreende. E Deus só repreende os seus filhos. Os pais repreendem os seus filhos. Não repreendem os filhos dos outros. Nós repreendemos nossos filhos. E por quê? Porque os amamos. Simples assim. Então, se você se sentir repreendido nessa noite, agradeça a Deus. É sinal de que Ele verdadeiramente te ama. Certo? Então, livro de Amós 8:11. Eis que vem dias. Então, vem dias. Futuro. Vem dias. Diz o Senhor Deus. Não é o missionário, não é o pastor, né? Quem está dizendo isso é Deus. Diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Ele vai enviar fome ou não vai? É Ele que está dizendo. Certo? E não fome de pão, nem sede de água, mas de quê? De ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra do Senhor. Então, quer você queira ou não, quer você acredite ou não, haverá uma fome da palavra. E nós temos que aproveitar a oportunidade agora, hoje, porque esta fome vem. E como é que ela virá? Ela virá de tal maneira que a Bíblia será queimada, as Bíblias serão proibidas, e quem tiver uma Bíblia e se aventurar a ler, será considerado fanático, ideológico e fundamentalista. Vai ser considerado uma pessoa perigosa para o mundo, como foi no passado. É isso que vai acontecer. Quando você ouve a palavra fundamentalista, sabe o que o mundo entende por fundamentalista? O fundamentalista é um sujeito que coloca a bomba no corpo, vai lá, explode ele e mata um monte de gente. Isso é que o mundo entende como fundamentalista. Então você imagine quando alguém disser, isso aí é um fundamentalista. E a verdade é que nós somos fundamentalistas, porque o nosso fundamento é Cristo. Então nós somos fundamentalistas porque acreditamos no fundamento que é Cristo Jesus e acreditamos no fundamento que é a palavra. Então, versículo 12: irão errantes de um mar até outro mar. Irão como? Errantes, completamente perdidos, apavorados, desesperados. E não pense que estamos falando aqui do mundo. Estamos falando da igreja. O mundo busca a palavra? Estamos falando da igreja.
irão errantes, perdidos, completamente, de um mar a outro. Sabe o que é você atravessar um continente buscando a palavra? E o que vai acontecer? Do norte até o oriente. Olha a distância que será percorrida. Olha o desespero de alguém que sai do oriente, vai para o norte, vai para o ocidente, vai procurando. E o que vai acontecer com elas? Correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Então, não pensem que não haverá a palavra. Haverá a palavra, sim. Os falsos profetas estarão apresentando a palavra. Muito. Jesus disse que viriam poucos? Muitos. Mas esse é o momento em que as pessoas vão perceber que aquela não é a palavra do Senhor. Então eles vão ter palavra, mas não será a palavra do Senhor. Porque aqueles que forem insistentes, pastores e servos sérios nas mãos de Deus, esses serão proscritos, serão mortos, serão assassinados. E essas pessoas agora serão aquelas que serão os mártires do Senhor também. E o que vai acontecer? Vai acontecer então que haverá a palavra, mas não será a palavra do Senhor. Então, se hoje o pastor aqui faz apelo, os irmãos aqui fazem apelo para que venham ouvir a palavra de Deus, é porque vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo e não haverá mais. E aí as pessoas olharão para dias como esses, em que a palavra foi oferecida, e se arrependerão amargamente de não ter vindo ouvir a palavra do Senhor. Deus, aleluia. O louvor tem o seu lugar, a missão tem o seu lugar, tudo tem o seu lugar, mas a palavra é ela quem cura, é ela quem prepara, é ela quem vai te preparar para os dias que virão. E aí, a única pergunta naquele momento será: de que lado eu estou? E acredite, você vai estar do lado errado, sim ou sim, se você não estiver muito bem ancorado na palavra. Os falsos profetas virão com um poder inimaginável. Eles virão com poder, farão milagres. E hoje quem se baseia em milagres também se perderá. Os milagres existem da parte de Deus. Cristo fez milagres, mas todos os milagres de Cristo eram amparados pela palavra. O que foi que ele disse? Olha, muitos irão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos isso, em teu nome. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu não conheço vocês. Imagine agora pessoas chegando e dizendo: Senhor, nós pregamos a tua vida, nós expulsamos o demônio. Não. Eu não conheço vocês. Imagine que desespero. E aí qual é a regra que ele dá? A lei e ao testemunho. Se não falarem assim, não verão alva, não há luz neles. E aí, voltemos ao livro de Daniel, que é o nosso escopo de estudo. Vamos para o livro de Daniel. Aleluia. Capítulo 7, versículo 25. Quem sabe qual é o tema de hoje? Quem lembra qual é o tema de hoje? Como? Amém. Então, por que estamos indo no livro de Daniel, se o estudo é a mulher e o dragão do capítulo 12 de Apocalipse? Por que estamos indo para o livro de Daniel? Porque Daniel é a profecia e Apocalipse é a revelação. Sempre, né? Nós temos que ter a profecia e temos que ter a revelação. Aí a gente não se perde. Nunca nos esqueçamos do que Jesus disse, certo? Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
foi que Jesus respondeu? Quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então o nosso mestre, o verdadeiro professor, o único pastor verdadeiro que existe, porque todos nós somos subpastores nas mãos do Senhor, né? O verdadeiro pastor, o verdadeiro professor, o verdadeiro mestre disse: vai para o livro de Daniel, e ali você vai encontrar os eventos finais que vão preparar você para escapar quando esses dias maus chegarem. Então, Daniel 7, 25, proferirá, esse é o inimigo, que vai operar pelo poder do dragão, que vai operar pelo poder do diabo, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então o que ele vai fazer? Vai tentar mudar os tempos e a lei. E o que mais? E eles, os santos, serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, vejam bem, o inimigo agora, com o poder do diabo, já estudamos isso em outras passagens, mas vamos pegar mais uma agora, porque se Deus nos fala, vamos seguir o que Ele nos ensina, né? Então, nós já vimos, todos nós, que tempo, tempos e metade de um tempo, quanto é? Tempo, tempos e metade de um tempo. O que é tempo? Ano. Então, tempo, tempos e metade de um tempo, o que é? Ano, anos, metade de um ano. Sempre que a Bíblia te der um plural, não acompanhada do numeral, é 2. Certo? Aqui poderia ser 3, poderia ser 4, poderia ser 5. Mas como diz apenas tempos, é 2. Se fosse mais, diria 3 tempos, 4 tempos. Tá bem? Então, nós sabemos que aqui é 3 anos e meio, ou 3 anos e 6 meses. Tá bem? Que é o mesmo que... Que é o mesmo que... 42 meses. Tá bem? 42 meses. 42 vezes 30. Mês bíblico, 30 dias. O mês bíblico não tem 31, 28. Não, o mês bíblico é 30. Tá? Então você multiplica 42 vezes 30, você vai chegar a 1260. Tá? Então nós já temos aqui o tempo em que ele vai agir, o que ele vai fazer e como vai fazer, né? Destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Agora então, vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 12. Ok. Versículo 1, 12, 1. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Nós aqui vamos estar mesclando, lembre-se do Apocalipse. Qual é o objetivo do Apocalipse? Quem lembra? Revelação. O objetivo do Apocalipse é mostrar o futuro. Certo? Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Devem acontecer é futuro. Pelo seu anjo as enviou, que as notificou junto ao seu servo. Mas quando vocês leem um pouquinho mais à frente, versículo 19, vocês vão entender, não precisa ler, só mentalizem, que ele diz: escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas vão de acontecer. Então o Apocalipse tem um objetivo, mostrar o futuro, mas a metodologia para mostrar o futuro, ele vai mostrar o que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer. Pelo menos nós temos 3 aplicações, né? Nós vamos estar mesclando aqui. Se ficar confuso, lembre-se, é a primeira vez que vocês estão ouvindo, imagino, então é normal, mas a gente aos poucos, Deus vai nos esclarecer. Lembrando sempre, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem
Então não se preocupe, se vocês são ovelhas de Cristo, vocês saberão que é Cristo falando ao coração de vocês, não importa através de que boca. Desde que nós ensinamos a palavra de Deus, é Cristo quem está ensinando, não é o homem, né? Tá bem? Então, lembre-se, o altar não é altar por acaso, né? O nome não é altar por acaso. Nós temos um altar do sacrifício. No altar, só Cristo é que pode estar. Então, se um homem, né, ousa usar o altar de Cristo, é porque ele acredita que Deus o está usando assim como usou a Cristo Jesus, né? Então, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher. Então, aqui tem dois aspectos. E não se escandalizem, meus irmãos. Nós corremos o risco de, no desejo de combater o erro, esquecer determinadas coisas, certo? Então, ponto número 1. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher. Quando eu vou ao passado, eu vou ver uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Não. O que eu vou ver, sim, é uma mulher. Por quê? Porque a profecia ela vai se cumprindo aos poucos, cada vez mais. Esta mulher, vamos avançar um pouquinho mais no primeiro cumprimento, para a gente não errar, estava grávida. Tá? Então ele está falando literalmente, no primeiro momento, de uma mulher que estava grávida, com dores de parto, que estava com ânsia de dar à luz. Certo? No versículo 5 agora, 5. Deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem foi esse? Jesus. Então nós temos um cumprimento primeiro aqui, literal, falando de Maria, certo? No passado. Então cuidado ao falar de Maria. Nós não adoramos e não veneramos Maria. Mas é um fato que ela é uma mulher que foi escolhida por Deus. Nada além disso. Pecadora, sim. Ela mesma confessa que é pecadora, então ela não pode ser corredentora, ela não é mediadora, ela não é intercessora. Mas sim, ela é uma mulher especial. Então cuidado ao falar de Maria, assim como cuidado ao falar de José, que foi um homem que, mesmo vendo a sua esposa grávida, sem ter tido relações com ela, ainda assim entendeu e aceitou o milagre daquela mulher que foi grávida pelo, entre aspas, Espírito Santo. Então, bastante cuidado, certo? Que a profecia indica essa mulher fantástica. Agora, claro, ela própria, repito, confessa: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ela precisou ou não de um Salvador? Precisou. Então ela não pode ser a virgem sem pecado original. É uma mulher que reconhece que é pecadora, certo? Mas não deixa de ser uma mulher especial na mão de Deus, tá bem? Entendido isso no primeiro momento, agora nós vamos avançar para o futuro já, tá bem? Não vamos nem pegar o meio disso tudo, porque o que nos interessa é poder estar focado na profecia, tá bem? Então agora vamos ler novamente, agora com o escopo completamente com a nossa mente lá na frente, tentando entender agora o que Deus está nos mostrando no futuro. Viu-se um grande sinal no céu, uma igreja. Amém? Nós temos a Bíblia para comprovar isso ou não? Tem. Eu estou inventando que mulher em profecia é igreja? Não. Qual é a certeza que nós temos? Bíblia. Porque a própria Bíblia compara. Paulo diz: eu tenho preparado vocês para apresentar-vos como uma igreja pura, uma mulher virgem, certo? Efésios compara também, Cristo compara a mulher com a igreja. Tá? Então nós temos como apresentar isso biblicamente. É a Bíblia quem se auto-interpreta, não é o homem que interpreta a Bíblia como ele acha. É a Bíblia, certo? Então, se a Bíblia me apresenta o simbolismo, eu aceito. Então, vamos lá. Vamos ler de novo para ficar bem claro. Viu-se um grande sinal no céu. Uma Igreja. vestida do sol. Me ajudem, vocês sabem. Sol. Cristo é o
Cristo é o sol da justiça. Vestido da justiça. Ótimo. Está escrito ou não está? Cristo é o sol da justiça. Então essa mulher está vestida de Cristo. Por que ela está vestida de Cristo? Porque é uma igreja que entende que a graça só pode vir do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é o sol da justiça. Certo? Essa igreja é uma igreja que se levanta agora entendendo claramente que não são as obras que salvam ela, não é porque ele é bom, é simplesmente porque esta pessoa como crente entende que a salvação é única e exclusivamente pela graça do Senhor Jesus. A isso chamamos justiça imputável. Está bem até aqui? Muito bem. Então, veja, ele vê no futuro uma igreja vestida de Cristo, assim como Adão, para poder ser perdoado, para poder ser justificado, teve que cobrir-se com o quê? Com a pele do cordeiro. E o cordeiro quem é? Cristo. Então aquele cordeiro representava quem? Cristo. Adão se veste com folhas de figueira, como nós, que queremos nos vestir com folha de figueira. Não, eu sou um crente, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia. Nada disso. A graça é que te salva. Certo? E o fato de estarmos aqui hoje, né, quando poderíamos estar em casa, quem sabe cobertos, como disse o pastor, tal, o fato de estarmos aqui não é para nos salvar. Nós estamos aqui porque entendemos que a salvação nos foi dada e este é o resultado dela. Entende? As obras são o resultado da justiça de Cristo. Eu não faço obras para obter a justiça de Cristo. Se eu precisasse de obras para obter a justiça de Cristo, eu estaria comprando a justiça de Cristo. E eu não tenho como pagar. A única nota que o céu aceita é qual? 10. 10. E o melhor que eu possa fazer não vai chegar nem perto do 10. Porque todas as nossas obras são Trapos de imundícia. trapo de imundícia. Nem vou falar o que é trapo de imundícia aqui, não é necessário. Tá bem? Então, prestem atenção. Esta igreja finalmente reconhece que Cristo é tudo para ela. Certo? Então, esta igreja vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. O que seria isso? Mostrando, pensem, uma igreja agora vestida de Cristo e tem a lua debaixo dos seus pés. Ou seja, a lua aqui está subjugada a ela. Cristo agora nos apresenta de novo a sua palavra. Nós não vamos até lá, né? Quando Deus criou o mundo, Ele criou, diz a palavra de Deus, os dois grandes luminares. Lembre-se, na Bíblia, estrelas são anjos, certo? Deus criou os grandes luminares, diz a palavra de Deus, e criou as estrelas. Mas antes de dizer que criou as estrelas, ele diz, os dois grandes luminares. O maior para governar o dia. Quem é que disse que todas as obras ele fazia de dia? Jesus. E quem é que opera nas trevas? O luminar menor para governar a noite. Quem é o luminar menor então? Quem? A lua. E quem é ela? O diabo. Tendo a lua, essa igreja finalmente vence o inimigo. Por isso que tem sob seus pés. Lembrem-se de Cristo. O que foi dito da serpente? Lembram? A serpente feriria o calcanhar, mas a mulher pisaria na cabeça. Esta é a igreja, pisando agora na cabeça do inimigo. A igreja vitoriosa, finalmente. É essa igreja que Cristo veio buscar. Cristo veio buscar uma igreja vitoriosa, meus irmãos. Entende? Então, vemos biblicamente agora uma igreja que de fato está vencendo o inimigo. Finalmente. Tá? E então, agora, 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa igreja tem 12 estrelas. Estrelas são anjos. Estrelas são mensageiros. Certo? Essa igreja, ela se pauta sobre os 12 discípulos. Certo?
ela ensina o que os 12 discípulos ensinaram. E os 12 discípulos aprenderam com quem? Com Jesus. Ide e fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Cristo ensinou os 12 discípulos. Esta igreja agora ensina o que os 12 discípulos ensinaram. E onde nós vamos encontrar o que eles ensinaram? A palavra. Mas eles não ensinam apenas o que os 12 discípulos ensinaram. Eles também ensinam o que os 12 patriarcas ensinaram. Isso quer dizer que a verdadeira igreja de Deus, ela tem, assim como Cristo disse, que a língua dele era como uma espada. Quantos gumes? 2. Novo e Velho Testamento. A igreja que ensina apenas o Novo Testamento não está cumprindo os requisitos da verdadeira igreja. A igreja que ensina apenas o Velho não está entende? Então nós vamos encontrar judeus hoje que dizem: o Novo Testamento não vale, está fora, não vão cumprir o requisito. Não tem nada a ver aqui com se vão salvar ou não vão, isso é com Deus. Agora, não estão cumprindo o requisito que Cristo quer que a igreja tenha. E a igreja que diz: não, nós só aceitamos o Novo Testamento, tem problema também, porque é uma árvore sem raiz. A árvore precisa ter a raiz, e a raiz é o Velho Testamento. Nós não estamos estudando Daniel? Daniel não está no Velho Testamento? Sim. Nós acabamos de ler Amós? Como é que eu vou rejeitar isso, meu Deus? Senão Jesus não tinha dito para ir lá para o livro de Daniel, né? Amém? Amém? Deus seja louvado por isso. Quando a gente entende, né? E Jesus, quando Jesus pregou, ele usou o quê? Do Velho Testamento, não tinha o Novo Testamento, né? Ele diz: se vocês aceitassem Moisés e os profetas, nem que um anjo venha, vocês não se convencem. Vocês têm Moisés e os profetas? Nós temos Moisés e os profetas ou não temos? Temos, e precisamos usar. O verdadeiro cristão vive de uma parte da palavra da boca de Deus. É isso que está escrito? De toda. Toda. Certo? Então, esta igreja ela está ancorada no ensino do Velho Testamento e do Novo. E é fantástico quando você vê isso. Por quê? Veja que nós temos aqui 12 e 12. 2 vezes 2? 2 vezes 1? 2 vezes 1? 1 vezes 1? Vocês lembram desse número? 54 mil. Claro, os 144 mil são o resultado dos ensinos de quem? Das 12 estrelas e das 12, o quê? Dos 12 patriarcas. Se nós simplesmente não tivermos mais nada nessa noite, meus irmãos, tem que bastar para nós só isso. Nada na Bíblia é por acaso. É a multiplicação que Jesus disse. Nós não temos que multiplicar. Quando o homem foi criado, não foi ir multiplicar e encher a terra. Vocês acham que Deus quer encher a terra só de homens e mulheres? Ou Ele quer encher a terra de filhos e servos dele? É isso que Ele quer. Então nós devemos ser a multiplicação dos 12. Certo? E essa multiplicação tem que ser feita como? Tem que ser feita a cada dia. No momento que eu sei que a palavra de Deus vai ser ensinada, eu tenho que multiplicar. Eu tenho que aprender a trazer o meu vizinho. Eu tenho que aprender a convidá-lo. Não importa que ele diga não 500 vezes. Eis que estou à porta E bato. se alguém abrir. Entrarei. Eu não sei quanto a vocês, mas no meu coração Jesus bateu na porta há anos e anos. Então nós também temos que aprender a bater na porta. Vai lá, olha, eu gostaria de convidá-lo para ouvir a palavra do Senhor. Eu não vou, nem muito obrigado. Outro dia vai lá, leva um pão, leva alguma coisa, cative aquele coração. Ofereça o pão físico para que ela possa receber o pão espiritual. Hoje, missionário, a gente fala: por que eu não vim antes, né? Quem sabe, né? Não é verdade? Amém que seja assim, claro, né? Quanto tempo eu perdi, não é? Bom, amém. Amém que a gente possa, e amém que a gente possa reconhecer a palavra de Deus, porque muita gente não reconhece, não é? Tem uma frase que eu vi aqui, bom, enfim, eu gosto muito, todas as vezes que eu venho, eu leio, porque isso é para mim. Aquele que não quer aprender, Ele não se assenta para aprender, não é para ensinar. amém? Eu preciso aprender, eu preciso buscar, não é? Então se eu não aprendo, se eu não encho esse vaso de água, como é que eu vou dar água para o outro?
A boca fala, O coração está cheio. é só isso que pode fazer a gente sair numa noite fria, debaixo de uma coberta, né, que poderia... Amém! E acreditem, meus irmãos, acreditem, por favor, no que eu vou lhes dizer, porque não é meu isso. Você acha realmente que quem não gosta de estar num culto hoje, vai gostar de estar num culto no céu um dia? Não vai. Não vai. Não importa quão belo seja o culto no céu, se eu não me preparo aqui, se o que eu gosto é de bar, se o que eu gosto é de festa, eu não vou poder ir para o céu pela misericórdia de Deus, que não vai ter bar lá. Entende? Deus não vai poder me levar porque eu vou ser infeliz. Eu chegaria lá e diria, onde é que tem um boteco? Não tem, filho. Não, então eu não quero ficar aqui. Entende? Se eu não me preparo aqui para gostar, eu não vou gostar lá. Aí eu chego lá, não, tudo bem, eu não gosto de bar, mas eu gosto de um carnaval. Me desculpe, carnaval, festa da carne, não tem no céu, gente, não tem. E eu gosto de um carnaval, eu levo um ano preparando uma fantasia, para não tem como. É a festa da carne, ou não? O nome já diz. Né? Então, versículo 2. A igreja estava grávida e com dores de parto gritava com ânsias de dar à luz. Jesus diz, Israel é meu filho. Então essa igreja vai dar à luz a quem? Essa igreja vai dar à luz a filhos de verdade. Verdadeiros filhos. Filhos de verdade. Mas acima de tudo, sabe quais são os verdadeiros filhos que ela vai gerar? Essa igreja? Esses são os verdadeiros filhos que serão gerados por ela. Dessa multiplicação. Entende? É essa a igreja. Então, se você quiser fazer parte dos 144 mil, seja de que forma for, tem que cumprir os requisitos da igreja. Porque é ela que vai gerar. Daqui, aqui. É possível, por favor, é possível que haja joio. É possível que haja joio. Pela graça de Deus, espero de todo o coração que o joio não tenha vindo. Que aí só tem trigo aqui. O joio só atrapalha. Verdade, o joio atrapalha ou não? Sim. O joio atrapalha. Né? Então, aqui, esperamos, pela graça de Deus, que há trigo, mas entre o trigo há o quê? Há mártires, aos da última hora, e há também ao 1, ou 2, ou 10, poderão compor os 144 mil. Quem não sabe? Não é? Desde que cumpramos os requisitos, não é? A igreja vai gerar. Aí, nós vamos, inclusive, avançando. Então, estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Ou seja, quando a igreja estiver com essas características, o nascimento do filho e dos 144 é iminente. Entende? É rápido. Certo? Os eventos finais serão Rápidos. Certo? Então, aqui a eminência agora é essa, tá? Que esta mulher que grita, veja que ela grita com ânsias de dar à luz. Por quê? Porque a igreja agora, esse grito se chama o quê? Que você já conhece como o Autoclamor. autoclamor. O que é o autoclamor? É a igreja agora, né, pelo Espírito de Deus, pregando a palavra, dando autoclamor. E qual é a mensagem dessa igreja? Qual é a mensagem que ela dá ao mundo? Eis o noivo, eis o cordeiro, eis o noivo, Cristo está vindo, preparem-se. Essa é a mensagem desta igreja, certo? E essa igreja não diz Cristo está vindo, simplesmente, ela prova na palavra. É o que estamos fazendo aqui ou não? Não provamos o tempo todo na palavra. Pode ver, desde o começo começamos a falar e a base de todo o nosso estudo até agora foi qual?
Palavra. E o que mais? Que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo. Não é isso que temos acompanhado ponto a ponto no início do nosso estudo, sempre? Então, esta igreja, e esta igreja hoje, se está ouvindo essa mensagem, é porque está recebendo um convite diferente. Para quê? Para fazer parte deste. O grupo estará em pé quando Cristo vier. Qual era a diferença entre Elias e Moisés? Quem lembra? Nós estudamos aqui. Elias não passou pela morte. Certo? Cristo vai encontrar gente viva quando vier ou não? Sim. Então, ao soar da sétima trombeta, diz o livro do Tessalonicenses, ao soar da sétima trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos. Paulo achava que ia estar vivo? Não, ele próprio diz: ninguém se engane, porque nada não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Eu já vi pregadores dizer que Paulo acreditava que Cristo vinha na época dele. Não, ele sabia. Ele está dando um exemplo. Depois nós, os que estiverem como eu, vivos de verdade, está vendo aqui, ó, vivo, carne, osso, tudo, vivos. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no piscar de olhos e estaremos para sempre com o Senhor. Então, é isso, é essa a proposta, entende, de Deus, para preparar o povo para estar em pé quando Cristo vier. Bem, avançamos. Vê que a gente vai devagar, mas assim a gente não erra, né? Palavra por palavra. 3. Vai dar outro sinal agora. Um sinal, ele vai mostrar quem? A verdadeira igreja. O segundo sinal, ele vai mostrar quem? Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Eu gostaria que alguém lesse para nós o mesmo capítulo 12, versículo 9. Por favor, 12, 9. Bem alto, por favor. E foi precipitado o grande dragão. Quem é ele? O grande dragão, quem é ele? Continue. A antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, o dragão, quem é? O diabo. Viu-se um grande dragão. Que cor? Vermelho. Por quê? Pecado. Amém, meus irmãos. Sabem por que o dragão está vermelho agora? Que não está em outras passagens? Vermelho agora porque todos os pecados dos cristãos foram colocados sobre o dragão. É por isso que ele está vermelho. Ele vai pagar agora por todos os pecados que ele levou os cristãos a cometer. Vejam, Cristo pagou pelos nossos pecados, certo? Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, certo? Mas afinal paga, veja, do que ele fez, do que Cristo fez por nós, certo? Ele morre no nosso lugar, mas paga a consequência, o inimigo vai pagar. É por isso que é dito que o dragão é lançado no lago de fogo, e não tem descanso nem de dia nem de noite, nem ele, nem o falso profeta, nem a besta. Não é todos, irmãos. Por quê? O pecado é o quê? Lembram do que a gente falou? O pecado é combustível, certo? Deus é o Deus e a sua glória é fogo consumidor de gente? Pecado. De pecado. Então, se tem muito pecado, vai queimar muito. Por isso o dragão vai mostrar. Por que Deus está dando esse sinal? Ele está dizendo, irmãos do Brasmadeiro, irmãos de todas as igrejas, por favor, esse é um sinal que eu estou dando para vocês. Quando vocês virem a lua vermelha, lembram da lua? Lembram que a lua ficará vermelha? Algumas versões dizem que ficará envergonhada. A lua vai ficar com vergonha? Não, o que está dizendo ali? Quando a lua se mostrar vermelha, é um sinal para nós sabermos que o diabo agora está sendo expulso definitivamente. Todos os pecados foram colocados agora sobre ele. Que todos os pecados? Que todos aqueles que aceitaram a Cristo finalmente. E aí nós vamos dizer, peraí, mas eu nunca ouvi sobre isso. Leiam, por favor, meus amados irmãos, o santuário, que eu sei que parece novo, parece a pele do diabo pagando o pecado. Sim, ele vai pagar pelos pecados que ele levou os homens a cometer.
Eu sei que isso pode parecer num primeiro momento até absurdo, mas gente, santuário, lembrem? Vocês lembram a palavra bode Azazel? Diz alguma coisa para vocês? Lá no santuário, 2 bodes eram apresentados no dia da expiação. Um bode colocava-se o quê? A mão sobre ele, e esse bode era sacrificado, certo? E as pessoas às vezes pensam, vamos colocar carneiro que fica melhor, né? Que bode tem um sentido às vezes, mas né? Então, esse carneiro maduro que era sacrificado representava quem? 2 carneiros. Esse que você colocava as mãos, confessava o pecado, e agora o sacerdote colocava a mão sobre ele e matava. Esse é Cristo, certo? E o outro, lembra o que fazia sobre ele? Colocava-se também a mão sobre ele, transferindo agora os pecados, e ele ia para o deserto morrer lá, sozinho. Esse é o inimigo que vai ser finalmente expulso. Nós vamos ler isso, para que fique claro para vocês isso, tá bem? É que a gente não estuda o santuário, e aí a gente erra em algumas coisas, né? Mas eu não tenho dúvida que Deus há de esclarecê-los em relação a isso, porque está escrito, não é? Agora, vejam, vamos ler para que isso vá ficando cada vez mais claro, tá bem? Então, viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Lembre-se de novo dos sinais que Jesus deu. Quais eram os sinais? A lua ficaria vermelha com sangue, o sol, o quê? Em trevas. Em trevas. Por quê? Quem é sol? Cristo. Chega o momento que Cristo diz, está feito, e agora não tem mais luz sobre os homens na terra, entende? No momento em que Cristo agora retira o seu espírito, vão procurar do mar a outro, não tem mais, não acha mais nada, porque o espírito não está mais presente na terra, entende? Por isso que o sol não dará mais a sua luz. Por isso, amados irmãos e irmãs, aproveitemos a luz. Lembre-se que Cristo também é dito dele, que chegaria um tempo que buscariam e não encontrariam. Então, tanto a palavra, que é o próprio Cristo, como Cristo mesmo, chegará um tempo que não encontra. Por quê? Porque chega um tempo que Cristo tira suas vestes de sumo sacerdote, coloca as vestes de rei e diz, Pai, eu vou buscá-los. O que ele disse? O que ele disse para os discípulos? Eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for, eu venho buscar vocês. No momento em que Cristo tira a roupa de sumo sacerdote, coloca a roupa de rei, não tem mais sacerdócio. Sabe o que isso quer dizer? Não haverá intercessão mais para nenhum. Por isso, 144 mil tem que estar prontos. Entendem? Agora é pela fé mesmo. Cristo pisou o lagar sozinho. E nós vamos pisar o lagar sozinhos, se formos realmente homens. Essa é a fé. Lembrem-se, existe a fé em Jesus, correto? Mas lembrem-se que também existe a fé de Jesus. E os 144 mil terão a fé de Jesus, porque vão pisar o lagar sozinhos. Entende? Cristo no Getsemane, por que ele suou gotas de sangue? Lembram? Porque ele estava sozinho. Agora todos os pecados foram colocados sobre ele. O Pai se afasta e ele em trevas agora diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, eu não suporto, Pai. A grande dor que Cristo sofreu não foi na cruz, irmãos. Na cruz foi dor física. No Getsemane foi dor de alma. O Pai se afasta agora dele e ele sozinho diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, eu não suporto a separação, Pai. Entendem? E quem mais passou por isso? Lembrem-se de Jacó, no vale do Jaboque. Jacó orando, sozinho, lutando com Deus. Essa vai ser a nossa experiência se fizermos parte dos 144 mil. É pela fé. Cristo no Getsemane simplesmente se lembrava do Pai que lhe disse, eis o meu filho amado, em quem se compraz. Por que vocês acham que a tentação de Satanás com Cristo foi, se tu és o Filho de Deus? Ele queria pôr em dúvida o quê? A filiação de Cristo. Entende? Então ele atacou nesse campo. É aí que ele vai nos atacar de novo. Ele vai chegar para o Eliel, né? Amém? Se tu é o Filho de Deus, faz um milagre. Prova que você é o Filho de Deus. João Batista fez milagre.
Mas a Bíblia diz que não houve um profeta igual a ele. Isso é fé. Isso é fé. Porém, tudo que ele falava era o quê? Amém, era verdade. Essa é a diferença. Tudo que os 144 mil falarem é verdade. Porque diz a palavra de Deus, prestem bem atenção, não estão contaminados com mulheres. O que é mulher? Igreja. Igreja. Não estão contaminados com doutrinas de igrejas. As doutrinas deles têm base nos 12 discípulos e nos 12 patriarcas, no Novo e Velho Testamento. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Está escrito. Ah, eu acho. Não. Não, 144 mil não conhecerão a palavra eu acho em termos de Bíblia. Está escrito. Como Jesus. Como é que Jesus falava? Está escrito. Confiado? Se tu é filho de Deus, lança, está escrito. Se tu é filho de Deus, lança, está escrito. Não, mas está escrito. Está escrito também. Certo? Bíblia, ponto final. Essa é a nossa arma, irmãos. Espada. A espada de Deus. Glória a Deus. E ela corta mesmo. Ela corta, ela divide joio e trigo. Não tem. O joio não gosta. O joio não gosta da verdadeira palavra. Não se engane. O joio odeia a verdadeira palavra. Porque ele é joio. Joio gosta de joio. Certo? Então, 3. Viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Já estudamos sobre isso, não? Só que vocês vão observar que quando estudamos isso em Apocalipse 17 ou em Apocalipse 13, nós não vamos ver o dragão vermelho. É aqui que ele está vermelho, que esse é o fim. A igreja pronta e o inimigo pronto. Certo? Esse é o ataque final. Então, quando você lê a besta de Apocalipse 17, você vai ver que existem pequenas diferenças entre uma e outra, porque Deus está te mostrando o tempo dela. Uma você vai encontrar que ela só tem, vamos ler de novo aqui, olha só, essa aqui, ó, 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. No outro você vai ver que os diademas estão nos chifres também já. Por quê? Porque os poderes também já estão prontos. Entende? Então, a Bíblia vai mostrando o tempo de cada coisa. E o tempo em que a besta está se preparando. E aqui, né, ela está pronta, por quê? Porque ela está vermelha. Todos os pecados agora colocados sobre ela. E aí vem o perigo. Olha só. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Nós sabemos que quando houve a guerra no céu, a terça parte caiu, está bem. Mas sabe como se cumpre isso agora? O que é estrela na Bíblia? Já falamos. O que é anjo? E anjo na Bíblia também é o quê? Mensageiro. Mensageiro. Esse é o perigo. Então vamos lá, vamos ler? A sua cauda levou após si a terça parte dos mensageiros do céu. Muito pastor vai cair. Muito. Quando chegar esse momento, muito pastor que não se preparou vai cair. Somos mensageiros, ministros, padres, não importa, vão cair. Sabe por quê? Porque a pressão será violenta. Quem hoje está dizendo amém a mentirinhas brancas, quem está dizendo amém a doutrinas que, pode ser, pode não ser, não é tão importante assim, vai cair, meus irmãos. Vai cair, tá? Então, a sua cauda levou a você a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. Essa é a queda, né? Homens, mensageiros do céu, agora são aqueles que habitam na terra. Lembre que nós não habitamos na terra, certo? Nós estamos, Pai, cuida deles, estão no mundo, mas não são do mundo. Não são do mundo. Então nós não habitamos na terra. Esse não é o nosso habitat. A nossa pátria qual é? Celestial. Qual é? Celestial. A Nova Jerusalém, a pátria celestial. Certo? Por isso nós vamos ver, eu não estou cruzando todos os textos, porque senão nós vamos até meia-noite aqui não saímos do chão. É muito texto, tá? Mas o que a gente diz, está escrito, né? Apocalipse 17 vai mostrar os que habitam na terra. Quem são? Aqueles que não têm o nome, né, escrito no livro do Cordeiro. Então, quem habita na terra é o que faz a terra. E esses finalmente ficarão na terra. Morrerão, infelizmente, na terra. Né? Aí, e o dragão parou diante da... Versículo 4. O dragão, quem é o dragão?
Satanás. Parou em frente à igreja, que havia de dar a luz. A igreja agora está preparada, está dando alto clamor. O diabo agora para na frente dela e faz o quê? Para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. O que fez Herodes? Herodes mandou matar todos aqueles. Por quê? Porque ele queria matar quem? Cristo. E agora o diabo vai repetir e vai mandar matar todos os filhos que nascerem da verdadeira igreja. Agora, vai conseguir? Não. Não. Todos não. Mas vai matar uma boa parte. Porque diz a Bíblia, ele venceu, certo? Ele vai matar. Muitos vão morrer, muitos serão mártires de novo, certo? Por quê? Mas por que mártires? Porque o sangue dos mártires é o quê? Semente. Veja, agora, e não se assustem, meus irmãos, a inteligência artificial está aí. Daqui a pouco vocês vão ver um vídeo, o pastor Gilberto, me permita, pastor, o pastor Gilberto no vídeo, olha aí o pedófilo, vai aparecer o pastor Gilberto fazendo coisas absurdas com criancinhas, vai aparecer o irmão, vai aparecer o Rogério. Não, peraí, irmãos, lembrem-se de Daniel. O que eles fizeram? Reviraram a vida de Daniel para achar alguma coisa, não acharam nada. Daí o que fizeram? Olha, nós não vamos achar nada se não for na coisa de Deus. Ele ora sempre para Deus lá, vamos fazer um decreto aqui, que quem orar que não seja por ele, é o que eles vão fazer. Só que agora, Deus vai permitir que o inimigo crie coisas absurdas contra nós. Vai permitir. E aí, eu conheço suficientemente o pastor, eu conheço suficientemente meus irmãos para defendê-los quando vier esse tipo de coisa, ou eu vou ser o primeiro que vai trair? Aquele irmão ideal lá, eu já tinha uma desconfiança nela. Aquele irmãozinho, aquela irmã lá, nunca me cheirou muito bem. Cuidado, cuidado, cuidado. Lembre-se qual foi o pecado do diabo. Qual foi? Acusador. Acusador dos nossos irmãos. Muita atenção nisso, meus amados. E o dragão parou diante da igreja, que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Vai repetir ou não vai? Vai. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Assim como Cristo venceu, certo? Para reinar, que foi que disse Cristo? Onde eu estiver, quero que estejam os que me descem. E o que ele falou do trono? Quero que se assentem comigo no meu trono, assim como eu me assentei no trono do meu Pai. Então eles vão reinar como Cristo reinou. Lembre-se que entre o galardão está dizendo, fiel foste sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Pessoas que farão parte desse grupo fantástico de Deus vão reger cidades. Isso não é uma brincadeira. Nós somos espetáculo a homens e a anjos. Pessoas que realmente se prepararam, que com amor conduziram as ovelhas ao pasto, vão continuar, serão reis e sacerdotes, diz a Bíblia. Então, entre esses grupos, terão pessoas que serão sacerdotes para Deus por toda a eternidade. E terão pessoas que serão reis. Entende? Davi e Salomão são apenas exemplos dos verdadeiros reis que um dia regerão cidades inteiras de Cristo. Se nós não somos capazes, irmãos, de ser motivados por tudo isso que Deus oferece, então o que vai nos motivar? Não é, Jesus? Não é pelo fato de você, não, senhor, eu quero reinar sobre. Não, é um preparo. Esses políticos hoje que estão aí, corrompidos, jamais serão reis e líderes na cidade de Deus. Jamais. Eles estão tendo a oportunidade de fazer isso. Deus coloca sobre eles. E um dia vai se perguntar, escuta, o que vocês fizeram com as minhas ovelhas? Eu coloquei vocês sobre a cidade de Cascavel, por exemplo, o que vocês fizeram? Eu coloquei vocês em Brasília, e o que vocês fizeram? Gente que está negando o próprio chamado, tentando hoje obrigar as pessoas a fazer coisas. Quando foi que Jesus obrigou alguém a alguma coisa, meus irmãos? Só isso já deveria abrir a mente do cristão. Não, peraí, então tem que ser obrigado. Não tem que ser obrigado nada.
Jesus, inclusive, chora se você quiser adorar Satanás, mas ele respeita ou não? Ele respeita. Se escolheu adorar Satanás, você vai adorar. Ele não vai te levar na marra. Deus não vai levar ninguém na marra para o céu, ou vai? Não vai. Eis que estou à porta, se abrir. Só vai entrar se você abrir. O diabo vai bater na porta? Não. O que o diabo faz? O diabo é ladrão e salteador. O ladrão bate na porta para entrar? Não. Então nós temos a oportunidade a cada dia, de conhecer e conhecer profundamente a palavra. Conhecereis a Verdade. E a verdade Vos libertará. E quem é a verdade? Cristo. A tua palavra é a verdade. Cristo também é a verdade. Cristo é a verdade? Ou não é? É caminho, a verdade e a vida. Mas a palavra também é a verdade. E a palavra é o próprio Cristo. Eu só posso conhecer a Cristo através da palavra. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Mentiroso. E nele não dá verdade. Não importa o que diga. Vai chegar só, eu amo o Senhor, você guarda os mandamentos? Não, isso não. Não minta para mim. É assim. Simples assim. Ou somos homens e mulheres da palavra, ou não somos nada. Não é? Versículo 5. Deu a luz um filho, o que é esse filho? Os filhos, os 144 mil, os verdadeiros filhos da verdadeira igreja. Lembre-se que já falamos de Cristo, certo? Então, aquilo, né, já sabemos o que é, e agora vem o novo cumprimento, né? 6. Versículo 6. E a igreja fugiu para o deserto. Esqueçam igrejas com 5 mil, 10 mil membros. Vai acabar isso tudo. A verdadeira igreja ela vai ter que fugir para onde? Deserto. O deserto, gente. Porque a perseguição vai ser violenta. Entendem? Então, não, eu gosto daquela igreja, porque tem ar-condicionado. Esqueçam. Vai acabar. É pesado. Mas é isso. A igreja vai ou não vai para o deserto? Vai. O que aconteceu na época da Inquisição, quem lembra? A igreja teve que fugir para onde? Para os Estados Unidos da América. Deserto, tiveram que fundar uma nação, porque a Europa estava toda contaminada. Portugal perseguia, Alemanha perseguia, Espanha perseguia, todas as nações perseguiam os cristãos e matavam. Chamadas indulgências, você tinha que comprar um lugar no céu. Inquisição, eram queimados, fugiram para o deserto. Uma nação o quê? Completamente zerada. E fundaram uma nação. E quando fundaram essa nação, disseram, o Papa aqui não entra. Mas a profecia dizia que os Estados Unidos e o quê? O papado se uniriam. E o que aconteceu? Se uniram ou não? Sim. Pela primeira vez na história nós temos um Papa americano. Gente, imagine Cristo olhando para isso. Uma igreja que ele chama, uma igreja que ele prepara, uma igreja que ele levanta e agora ele vê aquela que deveria ser a igreja pura, a virgem pura, contaminada completamente, tendo um líder romano. Simples assim, gente. Pesado, mas é assim. E então, a igreja fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Não se enganem, Deus já preparou um lugar para nós. Não é com a nossa cozinha americana, não é com a cama, não é com nada disso, meus irmãos. Filhos meus vão para os montes. É o campo o nosso lugar, finalmente. Meus irmãos, não se enganem. Por favor, aceitem o que o Senhor lhes diz. Preparem-se. Nada de desespero. Preparem-se aos poucos, preparando o quê? Um lugar no campo. Vai chegar um momento que quem tiver um pedaço de terra vai ser rei e rainha. Gente, vai ser pesado. O que aconteceu? Lembram no cerco de Jerusalém? Para onde foram? Cidade pequenininha e depois campo. Filhos meus vão para os campos. Então, apenas preparem-se, sem estardalhaço, sem desespero, façam planos devagarinho. Vejam, irmãos, hoje você compra terreno em Minas Gerais, enorme, por uma ninharia. Deus está preparando um lugar para nós. Preparem-se.
Vocês já ouviram falar em Big Brother? Já, né? Sabe o que é o Big Brother? O que quer dizer Big Brother? Grande irmão. Big Brother é aquele reality show, certo? Já ouviram falar da Globo. Big Brother, o que quer dizer Big? Grande. Grande brother. Irmão. Grande irmão. O diabo tem um laboratório onde ele está preparando, ele coloca lá pessoas com características diferentes, sabe para quê? Para ver como é que ele cria guerra entre eles. Pode ver, é uma guerra. Então eu sei, me desculpe, qual é o seu nome, meu irmão? Paulo. O irmão Paulo não gosta que entrem na casa dele com sapato. Exemplo hipotético, tá bom, irmão? O irmão, desculpe, o irmão João não gosta que demorem no banho. Mas daqui a pouco nós temos que ser grandes irmãos. Como é que os discípulos estavam para que caísse o Pentecostes? Todos unidos entre si. E nada do que era um era do outro. Não era tudo em comum? Daqui a pouco começam a perseguir o irmão João. Eu estou lá no campo. Aí eu vou dizer, não, irmão, você não se preparou, agora se vire. Não, eu vou ter que receber meu irmão João. Porque ele está sendo perseguido. E o meu irmão Paulo. E aí, o que o diabo vai fazer? O irmão João não gosta que demore no banho. Vai colocar alguém que demora um monte no banho primeiro, para preparar, para criar o quê? Guerra. Contenda entre os irmãos. Entendem? O diabo está estudando. Por que vocês acham que Jesus chamou 12 discípulos? A psicologia hoje diz que existem 12 temperamentos. Fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico. Não, tem 12. Jesus escolheu 12. São 12. Então, você pode ser melancólico, pode ser fleumático, pode ser... E ele vai criar o que ele puder para criar problema entre os irmãos. Porque, querendo ou não, ele sabe que virão os grandes irmãos. Irmãos que dariam a própria vida pelo outro irmão. Entende? E vai acontecer. Eu me lembro de um pessoal em Curitiba que encontrou nosso material e nós pregávamos essas mensagens, são pesadas, a gente sabe. E algum dia disse, ô Rogério, não vai durar muito, vamos matar ele rapidinho. E eu me lembro que um desses irmãos se levantou e disse assim, não, primeiro vai ter que matar a mim. O irmão estava começando, não, primeiro vai ter que matar a mim, não vou deixar matar o irmão Rogério. Então, haverão irmãos que de fato se colocarão em posição de não. Prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Cristo deu a sua vida e o Espírito dele vai trabalhar no nosso coração. Se necessário for oferecer a própria vida, de repente entra um sujeito numa igrejinha dessa, bota a arma na cabeça do irmão, digo, não, por favor, mate a mim. Ele não tem culpa. Quem está falando isso sou eu, não é ele. Entende? E a gente vai chegar, acreditem, os 144 mil vão chegar a abrir mão mais do que isso. Lembram de Moisés? Senhor, risca-me do livro da vida, se necessário for, mas não deixe que esse povo se perca. Já pensou você abrir mão da própria salvação? Dizer, Senhor, isso é fé. Eu não tenho. Deus sabe que eu ainda não tenho, mas quero ter. Irmãos, é maravilhoso, não é? A palavra de Deus, quando você vê os detalhes de como Deus se preocupa com a gente, ensinando coisas para nós assim, excepcionais. Então, diz, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada. Lembram? A primeira coisa que a gente falou, lá de Daniel? Lembram? Então já tem lugar preparado para a igreja, e ela vai ser alimentada por quanto tempo? Não é o mesmo caso lá de Daniel? O inimigo recebe 3 anos e meio, a igreja agora vai ser preparada e ela vai ser alimentada por Deus, alimentada do verdadeiro mantimento. Qual é? A palavra. Vai passar fome? Não vai. Mas vai ser, meus irmãos, outra coisa que a gente precisa aprender também. Hoje se fala muito em teologia da prosperidade. Jesus alimentou 5 mil. Não alimentou? O que ele tinha lá? Pão, peixe. Sabe o que isso quer dizer? Não vai ser comida industrializada, não vai ser comida requintada. É pão e peixe e água. É para matar a fome, não é para matar desejo. Deus supre necessidades, não desejos. Entendeu? Ah, eu quero isso. Cuidado. Não, eu quero aquilo. Agora, se você
Ah, de repente a pessoa vai dizer, lembra do maná do céu? O maná? Mesma coisa. Deus vai preparar o alimento do seu povo, mas não vai ser com aquilo que a gente deseja. Lembram daqueles homens que saíram, os nossos irmãos do passado, diziam, quem dera nós voltássemos às panelas de carne do Egito, a cebola, a não sei o quê. Isso tudo é o quê? Se você não prepara o teu organismo hoje para uma alimentação saudável, tem gente que não fica um dia sem beber um refrigerante. Por favor, não estou falando mal para ninguém aqui, tá bem? Veja, por favor, irmãos, nós temos que começar a uma luta. Lembre-se do primeiro, o que foi que deu a vitória para Daniel? A alimentação. Daniel resolveu, capítulo 1, podem ler lá. Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com a comida do rei. E a comida do rei não era ruim, não. Você acha que o rei comia comida ruim? Não. Era só coisa aparentemente muito boa, mas não era saudável. Coca-Cola, McDonald's. Nada. O que ele disse? Dá-nos água e legume. Então a gente tem que se preparar. Meus irmãos e irmãs, por favor, a questão aqui não é, tá? A questão aqui não é, meus amados, o que pode e o que não pode. Não é isso. A questão é, você quer vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, vida, sabe onde está a vida? No alimento vivo. Você pega uma planta, você pega um legume, você pega uma maçã, você pega uma fruta, é alimento vivo. E o outro alimento é o quê? Alimento morto. Certo? Então tem um alimento morto. Não me levem a mal, por favor, apenas peço que vocês pensem nisso, entende? Existe alimento que é veneno bruto. Veneno bruto. Entende? Você pega o industrializado, espessante. Você sabe o que o espessante faz no organismo? Corante. Você sabe o que o corante faz? Flavorizante. Você sabe o que faz? É tudo anti. E o refrigerante é um veneno absurdo. Luta. Ah, não, a partir de hoje, calma, apenas peça a Deus. Eu fumava, não conseguia parar. Deus tirou o cigarro da minha vida, Ele vai tirar. É só orar, é pedir. Vai ter luta, mas Deus vai ser honrado por essa luta. Não é? Então, a igreja tem que se preparar. E aí, em tudo isso, né, Deus será honrado, acredite. E você vai ter uma mente clara como a de Daniel. E aí, né, você vai... Estou falando por mim, por favor, eu não sou o exemplo é Cristo. Agora, você vai preparado, vai para uma igreja e vai citar textos e mais textos bíblicos que o Espírito de Deus vai trazer à tua mente. Mas a tua mente tem que estar como? Está limpa. Se estiver embotada com toxina, não vai. O Espírito de Deus não consegue trabalhar numa mente toda embotada. Né? Então, para que você seja 144 mil, tem que ter preparo, né? Então, 6. A igreja fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Então, vai haver, né? Como houve a batalha no passado, certo? Num primeiro momento, há uma batalha no céu, que ele vem mostrando. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e seus anjos. Como assim? Lembram-se do que Jesus disse? A palavra de Deus nos ensina, a nossa batalha não é contra a carne. Contra quem? Principados e potestades nas regiões celestiais. É lá que Deus estará trabalhando, Cristo estará trabalhando a nosso favor. Onde Ele está hoje? Lá. E lá Ele vai estar trabalhando a nosso favor. Então Ele vai enviar anjos para nos proteger, como nunca, e à medida que o Espírito de Deus vai sendo retirado da terra. Parem para pensar. A Bíblia diz que tem milhões de milhões e milhares de milhares de anjos. Então hoje, faça uma conta simples. Nós estamos aqui e nós somos pessoas que buscamos a Deus. Temos anjos cuidando de nós. Cada um tem um anjo cuidando. Daqui a pouco, o Espírito de Deus começa a ser retirado da terra. E aqui nesse bairro, vou dar um chute. Se tivesse 10 mil habitantes nesse bairro, agora, por exemplo, 5 mil anjos abandonam porque eles já estão perdidos. Fechou a porta da gastão. A quem vocês acham que esses 5 mil anjos vão proteger agora? A quem? Claro. E agora você vai ter uma coluna, uma legião de anjos protegendo você. Olha a diferença agora.
E aí 10.000 vão cair à tua direita, mas tu não serás abalado. Porque você vai ter agora muitos anjos poderosíssimos cuidando de você. Por quê? Porque você agora é o inimigo público número 1 de Satanás. E ele vai fazer de tudo para tentar te derrubar. E então, 9:15. Mais um pouquinho de paciência, tá bom? Então, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Nem vou entrar aqui na questão de Miguel, que é simples para a gente saber. 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Agora é a final expulsão. Houve uma expulsão primária, quando Satanás foi expulso. Houve uma segunda expulsão. Quando foi? Jesus disse: eu vi Satanás cair como um raio do céu. Lembram? Essa foi uma segunda expulsão, quando Cristo morre na cruz do Calvário. Os anjos que poderiam ter alguma dúvida não tem mais. Viram o que Satanás fez. E agora há uma expulsão final, onde finalmente Satanás e os anjos ficam retidos. Entende? Agora eles não têm mais acesso. Lembre-se do que diz a palavra. Ele os acusava dia e noite. Agora não pode mais acusar. Não pode mais, como foi com Jó. Lembram? Ele foi lá, né? Viste meu servo Jó, você dá tudo para ele. Isso vai acabar. Chegou um momento que ele não tem mais acesso para acusar nenhum. E é nesse momento, meus amados irmãos e irmãs, que o pecado nosso é apagado. Hoje o nosso pecado é coberto. Sabe por que nós pecamos? Porque a gente lembra. Por exemplo, o sujeito fuma, certo? Pergunta, se ele não lembrasse do cigarro, ele fumaria? Não. Por que ele não fuma? Porque ele lembra. Mas quem é que lembra ele do cigarro? O inimigo. O inimigo. Agora, chega um momento que quando o pecado for apagado, quando o pecado é lançado na profundeza do mar, o que acontece? Amém. Você não lembra mais. Mesmo que queira, você não lembra. E agora você não peca. Ah, mas é impossível. Vamos aguardar. Deus disse que terá 144 mil irrepreensíveis. É Ele quem está prometendo. É Deus quem empenhou a sua palavra. Então, às vezes as pessoas me dizem, mas é impossível viver sem pecado. Se Deus disse que vai ter e acabou. Eu não tenho que discutir com Deus. Ele vai ter 144 mil que vão vencer o inimigo. Não terão engano na sua boca, porque são irrepreensíveis. E com esse versículo a gente termina por hoje, tá bom? Então, o 9. E foi precipitado o grande dragão. Veja que ele vai ser precipitado de novo, tá bem? O grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Só para a gente lembrar, tá? Lembre-se, o teu caminho a Deus está no Santuário. onde? Santuário. Átrio, certo? Santo. Veja, o diabo é expulso daqui. Não tem mais acesso aqui na primeira vez. Certo? Não tem mais acesso aqui. É como aqui. Tem coisas, por exemplo, que o pastor talvez fosse ensinar, mas os irmãos não estavam preparados. Então ele não ensina, porque não estão preparados. Lembra que Paulo disse, né? Perdão, Jesus, tenho muito a dizer para vocês, mas vocês não podem suportar ainda. Então, primeiro ele é expulso daqui, onde os anjos mais próximos de Deus conhecem profundamente o caráter de Deus e sabem que o inimigo é um enganador. Então ele ainda tem acesso aqui. Quando ele mata Cristo, os anjos agora veem o caráter dele. Ele não tem mais acesso nem aqui. Lembre-se, abre uma porta que ninguém pode fechar. Lembram? Igreja de Filadélfia? E fecha uma. Então ele abre uma que ninguém pode fechar e fecha uma que ninguém pode abrir. Então quando ele abre a porta aqui para você, o inimigo está fechado. Quando ele abre essa porta para você, ele fecha para o inimigo. Entende? E a última expulsão é essa aqui. A última expulsão, ele é expulso das regiões celestiais. E agora ele fica preso a... E não pode mais acusar os irmãos. Entende? Irmãos e irmãs, grato pela paciência de todos. Eu sei que é sempre bastante informação,
mas eu creio realmente que vale a pena. Procure guardar no coração de vocês aquilo que ouviram. Lembre-se, chegando em casa, ore. Senhor, grava no meu coração as tuas palavras para que elas façam parte da minha vida. As palavras de Deus são espírito e vida. Amém? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.